Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Xuxo vê Pedro bem triste. Pedro diz a Xuxo que mentiu para suas filhas a vida toda e disse que a mãe delas tinha morrido, mas na verdade o abandonou e levou uma outra de suas filhas, a irmã gêmea de Maria José, chamada Sandra. Sandra está no México, se divertindo com um homem. Ela percebe que seu cartão de crédito foi cancelado, pois não consegue tirar dinheiro no banco. Fernando pede a Bruno para explicar isso, que ele e Kátia vão se casar. Bruno diz que são fantasias de adolescentes. Fernando pergunta até onde ele chegou com sua irmã. Bruno diz que não fez nada e só saíram como amigos. Fernando ameaça Bruno de denunciá-lo, mas ele garante que não teve nada a ver com Kátia. Fernando diz que se descobrir algo vai chegar até as últimas consequências. Fernando pede que ele não volte a chegar perto de sua irmã e sai. Bruno diz: "Maldita a hora que eu me meti com essa menina." Pedro diz a Xuxo que saber que sua filha Sandra vive na Europa o deu um misto de sentimentos. Pedro conta que no dia que sua esposa o abandonou, foi com Paulo e Maria José para a igreja, mas Sandra não quis ir porque estava doente. Mas quando voltou, sua mulher já tinha ido embora com Sandra. Xuxo diz que pode ser que ela tenha outro homem. Pedro diz que Helena era muito linda e queria uma vida melhor. Sandra liga para a mãe e pergunta por que cancelou seus cartões. Helena diz que quer que ela volte para casa. Sandra diz que não pensa em voltar. Helena diz que o avô dela precisa vê-la e ameaçou de tirar a herança dela. Helena pergunta onde ela está. Sandra diz que num lugar com vários loucos. Sandra ameaça se prostituir caso a mãe não ative seus cartões. Helena liga para Ulisses e conta que Sandra está furiosa por ter cancelado os cartões dela. Helena passa o número de Sandra para Ulisses. Ulisses pede a Helena mais dinheiro. Raquel liga para Ulisses e pede ajuda, pois não quer ter a filha. Nojento e aproveitador, Ulisses pede que ela vá a qualquer clínica por aí se livrar da criança. Roberto chega em casa e vê Raquel chorando. Roberto pede que ela não chore. Roberto diz que dará o divórcio a ela e fica com a menina. Raquel aceita. Alessandro e Maria José comentam como querem que seja o filho deles. No dia seguinte, todos estão indo tomar café da manhã. Alessandro diz à mãe que ele e Maria José vão assinar o contrato de compra e venda das ações com Maura, pois é a única forma de ter um voto de diferença a favor de Alessandro. Bruno, escondido, observa e escuta tudo e sai de lá nervoso. Bruno liga para Eric. Eric diz que Rufino segue vendendo negócio pirata. Bruno manda Eric denunciar Rufino hoje mesmo e depois oferece um advogado para ele em troca de acusar Pedro, pai de Maria José. Alessandro e Maria José vão à empresa assinar o contrato de compra e venda com Maura. Fernando diz a Kátia que falou com Bruno e ele disse que não tem nenhuma intenção em ter algo sério com ela, que para ele é uma adolescente boba e fantasiosa. Kátia não acredita e pergunta se Bruno não se importa com ela, o que queria então. Fernando diz que tira informações dela. Fernando diz à irmã que só ela pode ter dito a Bruno que ele e Alessandro iriam atrás do juiz. Fernando diz a Kátia que ela não significa nada para Bruno e pede que a irmã abra os olhos para a verdade. Kátia chora. Alessandro e Maria José fecham um contrato com Maura. Alessandro dá um beijo em Maria José e se despedem. Vitória diz a Raquel para irem ao hospital fazer outros exames. Raquel diz que pensou melhor e não vai se livrar da menina, e Roberto vai lhe dar o divórcio, em troca de ficar com ela. Raquel diz a Vitória e Filipa que Ulisses não quer vê-la, e sempre quando liga para ele, ele vem com pretextos só para não vê-la, e acha que Roberto fez algo para ele ficar assim, mas se descobrir, ele vai pagar muito caro. Alessandro agradece a Maura por tudo que está fazendo por ele, mas que não gosta da forma que ela se comporta com ele, na frente de Maria José. Maura pede que ele não seja tão sensível, pois a ex dele entende que eles têm carinho, mesmo sendo amigos. Alessandro diz que não quer que esse convênio faça ela confundir as coisas. Já de tarde, Arthur leva Maria José para casa. Bruno pergunta a Maria José se ela e Alessandro já deram um golpe final para conseguir o voto de Maura e prejudicá-lo de uma vez. Maria José diz que sim. Bruno segura Maria José e pede que fique do seu lado, porque senão o pai dela vai pagar caro e vai mandá-lo para a cadeia pelos delitos do passado que ele cometeu. Maria José diz que seu voto será a favor de Alessandro. Bruno pede então que ela aguente as consequências. Ezequiel ajuda Maria José.
Paula leva a irmã para o quarto. Rufino é preso por vender mercadoria pirata. Eric visita Rufino na cadeia e diz que veio oferecer sua ajuda. Eric diz a Rufino que se ele acusar seu Pedro de se envolver com ele nesses negócios sujos, vai pagar um advogado para tirá-lo dali. Rufino aceita o trato. Bruno diz a Kátia que está cheio de problemas. Kátia diz que podem dizer que são namorados. Bruno pede que ela o entenda e tenha paciência em relação a isso. Kátia está totalmente iludida e cada vez mais é manipulada por Bruno. Roberto vai à construtora e diz a Alessandro que ele e Raquel vão se divorciar e ela está grávida e quer se desfazer da criança. Mas ele ficará com ela. Roberto pede a Alessandro um trabalho para manter sua filha. Alessandro, que pensava que Roberto viria pedir dinheiro para ele, fica surpreso com a mudança do cunhado. Roberto diz que chega um momento na vida que a gente se dá conta que é hora de mudar, que todas as amizades são falsas, interesseiras, e quer ser um homem novo, limpo. Mateu pede instruções a Ulisses do que fazer. Ulisses pede para se verem no seu apartamento. Filipa vê Vitória triste. Vitória diz que se preocupa muito com Raquel, pois ela fez da vida dela um desastre e cada decisão dela é de mal a pior. Filipa aconselha a senhora a ligar para Fernando para tentar se acalmar. Fernando é quem acaba ligando para a senhora. Ela fica feliz. Fernando pede a Vitória para se encontrarem em outro lugar e darem uma volta no terreno arqueológico. Vitória aceita. Mateu chega ao apartamento de Ulisses. Ulisses dispensa os serviços de Mateu e o paga. Ulisses irá pessoalmente buscar Sandra. Vitória diz a Alessandro que não disse a ele sobre Raquel para não preocupá-lo, devido a tantos problemas. Vitória diz que Raquel não sabe se a filha dela é de Ulisses ou Roberto. Alessandro fica surpreso e pergunta o que podem fazer. Vitória não sabe e diz que se preocupa muito. Vitória não sabe o que fez com seus filhos para sua família ter tantos problemas e começa a se culpar por tudo. Alessandro pede que ela não diga isso, não fique se culpando. Alessandro tenta tranquilizar a senhora, dizendo palavras bonitas para a mãe, e a abraça. Maria José agradece a Filipa pelas roupinhas que ela bordou para o seu filho. Alessandro chega ao quarto da mulher e fica feliz. Alessandro diz a Maria José que Vitória está preocupada, angustiada por Raquel. Raquel não consegue se comunicar com Ulisses. Alessandro pede um endereço de Ulisses a Raquel para conversarem. Alessandro vai até o apartamento de Ulisses. Mateu está lá e diz que Ulisses foi para a cidade do México. Alessandro pergunta quando Ulisses volta e o que foi fazer lá. Mateu diz que ele não disse. Alessandro pega o telefone de Mateu e liga para Ulisses e pede que ele volte porque sua irmã está grávida e se não voltar, procura ele no fim do mundo e o traz de volta a patadas. Ulisses diz que não sabe se a filha é dele ou de Roberto e além do mais tem namorada. Alessandro fica furioso. Mateu diz a ele que Ulisses está procurando uma moça chamada Sandra. Alessandro vê uma foto de Sandra no celular de Mateu e fica chocado pensando que é Maria José. Ulisses liga para Sandra e pergunta onde ela está, para se encontrarem. Alessandro mostra para Fernando uma foto de Sandra que é idêntica a Maria José. Alessandro pensa que é uma armadilha de Bruno para fazer mal a eles. Ulisses e Sandra passam a noite juntos e ela desfruta ao lado dele. Sandra diz que tenta deixar as drogas, mas não consegue, pois é mais forte que ela. Ulisses diz que não entende, porque ela vive assim, já que a mãe dela a dá tudo, tem dinheiro. Sandra diz que sua mãe só a procurou porque não quer que seu avô a deserde. Ulisses aconselha Sandra a voltar para casa. Fernando diz a Alessandro que aquela foto pode ser uma montagem. Alessandro vai até o apartamento para falar com Mateu, mas já não encontra lá. Fernando diz que o cara se assustou e deve ter saído. Bruno adverte Maria José a votar nele, senão faz o pai dela apodrecer na cadeia. Maria José diz que ele não tem provas. Bruno garante que tem. Maria José diz que não está disposta a cair nas chantagens dele. Alessandro pergunta a Bruno quem é Sandra. Bruno diz que não sabe, e Ulisses não é amigo dele, e sim de Roberto. Sandra aproveita que Ulisses dormiu e se veste para ir embora. Alessandro e Maria José se beijam apaixonadamente. Aproveitando o momento que Ulisses dormiu, Sandra pega todo o dinheiro dele e sai para comprar coisas. Alessandro pergunta a Maria José se teve uma irmã gêmea. Maria José diz que não sabe. Eles voltam a dormir.
No dia seguinte, Fernando busca Vitória em casa para irem visitar o terreno arqueológico. Os dois saem. Ulisses acorda e percebe que Sandra saiu. Ulisses vê que Sandra pegou todo o dinheiro de sua carteira. Ulisses liga para Sandra, mas ela não atende. Alessandro diz a Maria José que amanhã é a reunião dos sócios e ela terá que ir. Maria José pergunta quem o avisou. Alessandro diz que Maura. Maria José fica com ciúmes, pois Maura não é secretária dele, para ficar ligando toda hora. Alessandro pergunta a Roberto se conhece Sandra. Raquel vê a foto da moça e pensa que é Maria José. Alessandro diz que aquela moça se chama Sandra e é a esposa de Ulisses. Roberto leva Raquel. Vitória e Fernando vão a caminho da comunidade indígena e passeiam pelo terreno arqueológico. Eles também se divertem muito juntos. Alessandro vai ao mercado de Xuxo e Pedro e elogia o lugar. Alessandro pede para falar com Pedro, a sós. Alessandro pergunta a Pedro se Maria José tem uma irmã gêmea. Pedro diz que não. Alessandro diz que parece muito estranho que alguém tenha visto uma moça idêntica a Maria José, chamada Sandra. Pedro finge não saber de nada. Alessandro mostra a foto da moça para Pedro e diz que é estranho aquela mulher se parecer demais com Maria José, a menos que tenha um parentesco. Pedro diz que não entende. Pedro diz a Xuxo que não contou a verdade para Alessandro, porque suas filhas iriam saber que foram enganadas por tanto tempo. Xuxo diz a Pedro que se Alessandro descobrir tudo sozinho, vai reclamar com ele. Vitória e Fernando vão até um lago muito bonito e fazem um desejo. Roberto conta a Alessandro que Sandra é irmã gêmea de Maria José e a esposa de Pedro o abandonou e fugiu, e agora o suposto vô de Sandra pensa em deixar uma fortuna para ela, por isso que Ulisses está interessado por ela. Alessandro fica intrigado, pois perguntou a Pedro sobre isso, se Maria José tinha uma irmã, e ele não disse a verdade. Roberto diz que o nome da moça é Helena Kruger, que é a mãe das meninas. Fernando e Vitória fazem um piquenique. Fernando beija Vitória e diz que eles se amam e não podem desperdiçar a oportunidade de serem felizes. Fernando diz que ali perto tem um hotel muito lindo. Vitória fica surpresa. Fernando diz que a ama. Os dois vão para um hotel e vão direto para o quarto. A paixão queima cada um deles e se beijam apaixonadamente. Os dois começam a tirar a roupa um do outro, se deitam na cama e fazem amor pela primeira vez. Vitória se entrega de corpo e alma para Fernando. Fernando aproveita a primeira vez dele e Vitória, cada momento, cada segundo. Eles balançam a cama e são felizes.